Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez, ó Deus, agradecer a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado conosco, ó Deus, pelo Teu amor, infinito amor, pelas Tuas misericórdias, meu Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós de uma forma toda especial, meu Deus. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus, toda a nossa vida, Pai. Que não haja, ó Deus, nenhuma área da nossa vida que seja reservada, Senhor, mas que nós possamos colocar inteiramente, meu Deus, a nossa vida no Teu altar, Senhor. Nos dá, Senhor, a Tua direção em tudo que fizermos. Guarda-nos de todo mal, meu Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas finanças, dá-nos a cada dia, Deus, o pão, o sustento, Senhor. Livra-nos, meu Deus, de todo mal, de todo caminho mal, Senhor. Livra-nos de toda armadilha do inimigo. Pai, que toda arma que se levante contra nós caia por terra no nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, vai adiante de nós, ser a nossa retaguarda, meu Deus. Ó Deus, e fala conosco essa noite, Senhor. Que nós estejamos totalmente atentos e esperando, ó Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor. Em tudo que fizermos aqui neste culto, por meio dos cânticos, da leitura da palavra e da ministração da palavra por meio do pastor Paulo. Que ele seja a boca do Senhor essa noite aqui, meu Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que chegue diante de Ti, ó Deus, com aroma suave, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, faremos a leitura bíblica ainda de pé, no livro de Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, faremos de forma responsiva. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Que o Senhor nos dê capacidade de discernimento para que nós possamos ter essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado e que nós possamos também ter a capacidade de ensinar a outras pessoas, de fazer discípulo, cumprindo assim a missão que o Senhor Jesus nos deixou lá em Mateus 28. Podem sentar, queridos, nós teremos um momento de cânticos e louvores. Graça e paz, boa noite. Vamos ficar de pé para louvarmos juntos ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, de glória, de adoração. Possamos nos alegrar, louvando ao Senhor através de nossos cânticos. Vem, dá a Ele teu coração.
Amém. Glória a Deus. Sempre bom, para sempre bom é o Senhor, nosso Deus. Cantemos a bondade do Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Os irmãos podem sentar nesse momento, só um pouquinho? Vamos orar, irmãos? Vamos colocar diante de Deus as nossas petições, na certeza de que Ele é o Deus que ouve e que responde às nossas orações, amém? Precisamos, então, exercer essa fé e colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos causado medo, aquilo que tem nos causado ansiedade, aquilo que tem apertado o nosso coração muitas vezes. Coloquemos diante daquele que tem solução, daquele que é maior do que o seu problema. Não existe nada que possa impedir o agir do Deus, do Todo-Poderoso. Então vamos exercer essa fé e vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Nós queremos, mais uma vez, começar orando pelas famílias. E eu quero convidar o pastor Martins para vir aqui à frente, vai orar por todas as famílias. E se você tem uma demanda especial para a sua família, você fique de pé enquanto o pastor Martins estará orando. Oremos, irmãos. Pai amado, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa. Ó Deus, aqui viemos te adorar na beleza da tua santidade. Viemos colocar diante de ti, Senhor, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as barreiras e desafios que enfrentamos no dia a dia. Ó Deus, e tu sabes muito bem que a família, ela é um projeto vindo de ti. Por isso, ó Pai amado, nós te rogamos que tu concedas a graça
de vivermos uma vida vitoriosa. Que as famílias aqui reunidas e representadas sejam poderosamente abraçadas por Ti. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja sobre cada um ou cada uma família, a fim de que o Teu povo possa marchar com alegria, com satisfação, com disposição e, sobretudo, vitoriosamente. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, a Tua palavra nos promete que em Cristo, a cada dia, nós somos carregados ou andamos em triunfo. E é assim que nós queremos viver, Senhor, com famílias vitoriosas, com a igreja vitoriosa, com jovens vitoriosos, enfim, ó Pai, com todo o Teu povo marchando vitoriosamente. Ó Deus, purifica as nossas vidas, os nossos pecados e dá que possamos viver uma vida segundo a Tua vontade, para que possamos, Senhor, colher os frutos e os benefícios de uma vida em comunhão contigo. Nós te agradecemos, nós te oramos, nós te rogamos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas que o mal que não quer, ele acaba cometendo. E creio que na nossa vida muitas vezes acontece dessa forma. Eu creio que não tem nenhum irmão aqui que não peque. Todos nós acabamos pecando, mas o pecado na vida do crente precisa ser um acidente. Precisa ser uma fatalidade. Algo que aconteceu, mas que você não queria que acontecesse. Então, nesse momento, nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê vitória sobre o pecado. Amém? Eu vou pedir à autoridade espiritual também, o pastor Manassés, que venha orar, que venha interceder, para que o Senhor nos dê vitória a cada dia sobre o pecado, para que nós possamos ser santos, como é santo aquele a quem nós servimos. Quero, antes de orar, agradecer à igreja, que eu passei por um momento difícil na minha vida e senti o peso da oração. Eu estava ali nesse instante imaginando que isso aqui é o lugar mais especial do templo, onde se fabrica perfume e que é encaminhado para os céus. E é esse perfume que nós cheiramos a crentes, cheiramos a ser adversário do pecado, cheiramos a busca de santidade, cheiramos a honestidade. Esses perfumes são melhores do que qualquer outros frascos que vocês possam ter em vossas casas. E eu quero dizer da experiência que tive, mas aqui não há tempo nesse momento. Mas outro momento, eu quero dizer da experiência que tive, que vivi com vocês, junto a mim, como nunca. Mais do que quando nós nos tocamos fisicamente. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por o teu povo. E queremos te pedir por eles mesmos, que eles possam e nós possamos ser imunes do pecado, que nós possamos nos desviar ao máximo do pecado, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a identificar toda a aparência do mal, Senhor, e que nós possamos nos afastar cada vez mais, Senhor, e sentir cada vez mais a bonança que é viver ao teu lado, viver em comunhão com o teu povo, Senhor. Obrigado por essa igreja, por a direção dessa igreja, pela consciência doutrinária que ela tem, Senhor. A consciência de pregar apenas e somente só a palavra de Deus, Senhor. Obrigado porque tu me deste livramento, Senhor, e tu me deste também experiência ao teu lado, Senhor. Nós aprendemos como é caminhar ao teu lado. Como é caminhar do lado onde
e avistamos e sentimos a sombra da morte. Tanto é falado nos Salmos, mas nós às vezes só poetizamos e não vivenciamos. Mas que tu nos dê cada vez mais consciência disso e nos aproxime cada vez mais da santidade para a tua glória, é o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar Vitor, ele vai conduzir aqui, comandar o momento missionário. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, nós estamos em plena campanha de missões mundiais, né? E a irmã Raquel Prado, nossa dirigente do Ministério de Evangelismo e Missões, nos encarregou de hoje apresentarmos mais um dos nossos projetos missionários. Essa campanha é a oportunidade que nós, como igreja, temos de conhecer vários dos nossos projetos, onde é que nós estamos atuando, onde são empregados os nossos recursos, por que é que nós oramos e nos mobilizamos para isso. Então, eu creio que nos domingos, nas quintas, estão sendo apresentados esses projetos da nossa junta de missões, mas eu peço que nós não oremos apenas aqui, que nós lembremos de orar pelos nossos missionários espalhados pelo mundo, e sabemos que, como o pastor Manassés, o pastor Cláudio acabou de dizer, a oração que nós fazemos aqui, ela reflete muito no campo missionário. Se nós tivéssemos a plenitude disso quando visitamos os nossos missionários aqui próximo, imagine missionários que estão distantes das suas famílias, que estão em campos onde muitas vezes sofrem perseguições e não tem uma igreja local, às vezes, para apoiar. Eles são o apoio daquela comunidade. E é isso que nós vamos ver hoje. O projeto que nós vamos ver hoje, eu peço ao irmão que passe o slide aí, depois nós vamos voltar para nosso tema de Visa, mas é um projeto que acolhe vítimas no Oriente Médio. Vítimas de direitos humanos das mais variadas violações, desde aquelas mulheres que sofrem violações sexuais, mas também imigrantes que, por não terem um visto de trabalho ou não terem a documentação adequada, são explorados em condições análogas à escravidão. A nossa junta tem feito um trabalho junto com os missionários que estão no campo, mas também pastores, voluntários, médicos, advogados, para poder ajudar a regularizar a documentação, tirar pessoas que estão em situação de prisão, não por delitos ou crimes, mas simplesmente porque manifestaram uma ideologia ou uma fé diferente daquela dominante daquele país. Não todos os países têm a liberdade religiosa que o nosso país tem, então a nossa junta tem esse projeto já há algum tempo. E no material que vem para nós, conhecermos um pouco mais desse projeto missionário, a gente conhece o testemunho de uma irmã em Cristo que decidiu, do norte africano, migrar, mudar para os países ali do Oriente Médio, não menciona exatamente qual o país, mas justamente por não ter essa documentação, estava trabalhando em condições análogas à escravidão. E foi uma missionária que conseguiu descobrir isso. E ela orava e confortava até que chegou o momento em que ela conseguiu a sua documentação e pôde sair da casa daquele empregador, por assim dizer, que o explorava das mais variadas formas. Então, esse é mais um dos projetos, como o Vila Minha Pátria, como diversos outros projetos que os irmãos estão conhecendo a cada culto aqui, seja na quinta, no domingo, e muitas das vezes nós não conhecemos a face ou o nome dos nossos missionários, mas conhecer esses projetos nos dão um pouco da dimensão do que a nossa junta tem feito. Eu sempre digo isso porque eu tinha na minha cabeça, fui criado nesse ambiente eclesiástico, em que fazer missões era apenas orar e ofertar. E o ir, muitas das vezes, a gente deixa para os missionários, mas quando a gente tem a oportunidade de ir, ou vivenciar um pouco daqueles trabalhos, a gente dá muito mais valor a essa oferta que para a gente pode parecer algo, como igreja, né? Dividindo para todos nós, algo até fácil de alcançar.
mas cada vida daquela que se rende aos pés de Cristo é fruto de muito trabalho, não apenas das nossas orações, mas das nossas ofertas, mas também dos missionários que abrem mão e se dedicam dia a dia para fazer o nome de Jesus conhecido. E hoje nós vamos, após recitarmos o nosso tema, a nossa divisa, nós queremos também ter um momento de oração. E alguns pedidos nos chegaram dos missionários que estão na linha de frente, como a gente costuma dizer, e eu queria chamar alguns irmãos aqui para que nós pudéssemos orar. Eu vejo aqui o irmão Pedro, né? Se o irmão puder vir aqui orar por um dos pedidos que nós vamos distribuir. Se o diácono Jara também puder vir orar. E eu vou pedir a irmã Késia também puder orar aqui. Nós temos alguns pedidos que vêm da nossa junta. Um deles é justamente por esses trabalhadores que migram e muitas das vezes estão sendo traficados. A gente, às vezes, usa outras denominações, mas verdadeiramente é isso que acontece. Tráfico humano não é algo apenas de novela, de filmes, ainda existe e nós estamos lutando contra isso. O poder do Evangelho tem trabalhado nesse sentido também. Outro pedido de intercessão aqui é para a manutenção e suporte a essas mulheres, seja com assistência médica ou social ali imediata, mas também um cuidado pós-retorno, um apoio emocional, físico, espiritual, jurídico. E um outro pedido é que orem pela equipe missionária, interceda pelos missionários que trabalham em países onde não há uma liberdade de culto, de crença, como o nosso país possui. Eu creio que os irmãos não tiveram dificuldade de chegar até aqui, nenhum de nós foi abordado por policiais para saber para onde estávamos indo, o que iríamos fazer, mas isso às vezes é a realidade de nossos irmãos em Cristo. Então eu vou passar a palavra em oração para esses irmãos. São orações breves, mas sinceras, porque de verdade elas fazem diferença no nosso campo missionário. E depois a gente encerra com o nosso tema e a nossa divisa e o nosso esforço missionário não cessa aqui, continua durante toda a campanha e também em nossas casas. Isso. Vou relembrar aqui, foram em síntese 3, né? Vou pedir para a Késia que ela ore justamente por essas vítimas de tráfico humano, os migrantes. O irmão Pedro, justamente pelos esses missionários que estão trabalhando em países fechados, né, como a gente costuma dizer, onde não há essa liberdade de religião. E o diácono Jader por esse suporte que não é apenas lá. Ele continua quando elas conseguem sair daqueles países. Ok? Senhor Deus e Pai, primeiramente, Deus, quero te agradecer pela liberdade que nós temos de estarmos aqui reunidos como teu povo, conhecendo da tua palavra e de portas abertas, Senhor. De modo muito especial, Senhor, quero te entregar essas pessoas que estão nesses lugares, sofrendo, Deus, com esses motivos que foram apresentados aqui. Exploração, causas desumanas, Pai. Nós sabemos que nós não fomos criados para isso. Sabemos que ali são feituras suas, Senhor. E nós queremos também, ó Pai, como igreja, sermos desafiados a cada dia, Pai, para olhar para esse povo com misericórdia, levando da tua palavra, Senhor, segurando as cordas dos missionários que lá estão, ofertando, orando ou indo. Senhor, que o Senhor nos capacite cada vez mais como igreja, como teu povo, para sermos relevantes nessas vidas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus, querido, amor, de bondade, de misericórdia, nós continuamos rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós. Porque o Senhor está com os teus olhos abertos, contemplando, Deus, as nossas vidas. Porque se chegamos aqui é porque o Senhor permitiu. Porque se temos a liberdade de cultuar, é porque o Senhor também nos concedeu. Da mesma forma, Senhor, nós conclamamos que o Senhor promova, nem que seja o mínimo possível de liberdade aos nossos missionários, para que eles possam cultuar, para que eles possam testemunhar do teu amor àquelas pessoas, Deus. Nós sabemos da dificuldade que eles sentem, ou pelo menos desconfiamos
das dificuldades que eles passam, Pai, por serem países fechados ao Evangelho. Nós sabemos, Deus, das distâncias que eles acabam percorrendo, Deus, lugares longínquos, às vezes a pé, às vezes sem condições de se locomover por meio de veículo, Pai, mas tão somente para pregar o Teu Evangelho. Por isso nós pedimos que o Senhor continue sustentando de forma espiritual, porque de forma material essa é a nossa missão, e que o Senhor coloque em nossos corações esse desejo, Pai, porque se nós não vamos, precisamos, no mínimo, Deus, encorajá-los com as nossas orações e com as nossas contribuições. Cuida, Deus, dos nossos missionários. Coloca-os no teu colo, Deus, para que eles sintam, Pai, o teu consolo e o teu conforto. Abençoa-os para que eles continuem perseverantes, Deus, em momento algum que eles sintam o desejo de desistir da missão, porque essa missão o Senhor estabeleceu para que cada um deles pudesse promover. Portanto, ajuda-os, Deus. Coloca no coração deles o desejo de continuar nessa peleja que é do Senhor. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Paizinho, continuando em comunhão contigo, na tua presença, Senhor, nós queremos colocar especificamente neste momento a infraestrutura para dar suporte àqueles que são atendidos, resgatados, acolhidos nesse projeto missionário da nossa junta de resgatar pessoas em situação de risco por tráfico humano, Senhor, e outras condições de risco de direitos humanos, Pai. Pai, em especial aqueles missionários que estão dando o suporte, o acolhimento quando essas pessoas são resgatadas, Pai. Nós não sabemos, mesmo porque é uma situação bem complicada, que muitas vezes exige sigilo por questões de segurança, Senhor. Nós não sabemos os detalhes de como funciona, mas sabemos que os teus servos estão lá fazendo a diferença naquelas vidas, Senhor. Mas nós pedimos não apenas pelas condições materiais para fazer, Senhor, mas que a tua palavra, o teu evangelho possa frutificar no coração destes que estão sendo resgatados, Senhor. Senhor, porque nós cremos que de nada adianta ter o resgate das condições humanas se não houver o resgate espiritual, Senhor. Senhor, nós colocamos agora todas estas vidas, os missionários, os colaboradores, os resgatados, todos estão nas tuas mãos, Pai. Dá-lhes as condições de fazerem diferença naqueles lugares, Pai. Senhor, também compromete-nos, dá-nos o vigor, o amor para estarmos chegando junto, para estarmos nos envolvendo espiritualmente, materialmente e, quando possível, até indo lá fisicamente nos locais, Senhor, para que tenhamos um verdadeiro compromisso com o Teu Evangelho nestas nações onde o Evangelho é fechado, onde as condições são muito difíceis, Senhor. Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pronto, irmãos. Agora eu vou pedir que nós fiquemos de pé para juntos recitarmos o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema, eu acho que já é conhecido de todos. Já temos alguns domingos e o tema é bem simples. Então, vamos todos juntos. No amor do Pai, vamos completar a missão. Vamos de novo. No amor do Pai, vamos completar a missão. E a nossa divisa, acho que não precisaria nem da tela, mas todos aqui vamos recitar juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Cláudio. Podem sentar, irmãos. Nós vamos cantar hinos. Vamos louvar a Deus por meio dos nossos preciosos hinos do cantor cristão. Convidar essa turma bonita aí que canta esses hinos toda quinta-feira. Aqui nós temos o privilégio, né? Para quem gosta de cantar louvor, canta o louvor. Quem gosta dos hinos, temos a oportunidade. E quem não conhece, quem não foi acostumado a cantar hinos, vai aprendendo. E a sequência que eles estão fazendo nos permite conhecer todos os hinos. E vamos aprender, né? O que não sabe.
Nós vamos começar com o 244, Graça Admirável. Vinde aflitos, pecadores, cheios de tristeza e dor, a Jesus que vos convida com instante eterno amor. Ele é forte, confiai em seu favor. Ele é forte, confiai em seu amor. Vinde, pobres e famintos, o favor de Deus buscai. Fé bendita, toda graça, só em Cristo procurai. Sem dinheiro, vinde a Cristo e já comprai. Sem dinheiro, vinde a Cristo e já comprai. A consciência diz bem claro, és indigno de favor. De Jesus eu pelo indigno já morri, sou fiador. Vinde logo, aceitai seu rico amor. Vinde logo, aceitai seu rico amor. Em Jesus, Deus humanado, sobre o trono de esplendor. Eis ferida a fronte e o lado, mostra o sangue redentor. Isso basta, vinde sem temor. Isso basta, vinde sem temor. Cristo vai passar, 245. Hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar? Pois venha experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu
seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses, pois, de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar. Amém. Meus irmãos, eu fiquei muito saudosa ouvindo esse hino, porque foi o hino que o nosso irmão do Clé, que já está no céu, cantou quando chegou em casa. A filha dele gravou, enviou para a gente. E eu fiquei lembrando de Duclé, o homem de Deus. Orar pelo Senhor. Senhor, nós te louvamos porque estamos aqui nesta noite, Senhor. Pai, queremos colocar agora nas tuas mãos o pastor Paulo Sérgio, Senhor. Tudo que tu já colocaste no coração dele, que ele possa transmitir nesta noite, Senhor. E que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua mensagem, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos à palavra. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. E vamos ler o versículo 13. Efésios 4:13. O título dessa mensagem bíblica é Cheguemos à Maturidade. Efésios 4:13. Eu lerei em duas versões, uma na nova atualizada de Almeida, que eu tenho aqui em mãos, impressa, e leremos a da tela, que é a nova versão internacional. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a outra versão diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. 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 Tem coisa que a gente tem que dizer amém não, mas a palavra a gente pode com certeza dizer ao amém, né? Essa carta, só um pano de fundo geral,
sem entrar muito em detalhes, a carta aos Efésios, irmãos, assim como as outras 12 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que temos na Escritura, na Bíblia, elas tratam de doutrina bíblica. Doutrina. Elas focam o aspecto doutrinário. Hoje, com os recursos que nós temos de internet, né? Vez por outra eu vou ouvindo alguns debates bíblicos, né? Tem gente boa e tem gente não tão boa. Às vezes temos encontros também de pensamentos diferentes, né? E essa semana agora, ouvindo alguém dizendo que segue a igreja, o segmento religioso que ele adota e é tido por evangélico, ele segue apenas aquilo que Jesus disse lá nas bem-aventuranças. Nem mesmo os evangelhos, porque os evangelhos já são narrativas, né? Já contadas pelos evangelistas. Algo que não tem, irmãos, nenhuma correlação com o que entendemos. O cristianismo, a igreja cristã, em toda a sua história. Até porque o apóstolo Paulo, e assim também o apóstolo Pedro, né, o apóstolo João, eles, e mais precisamente Paulo, eles trouxeram uma doutrina bíblica. Eles vão fazer toda aquela elencar, não é? Todo aquele arcabouço, como eu chamo, arcabouço doutrinário, daquilo que Cristo falou e daquilo que Cristo viveu. Então, essa carta, o foco dela é justamente o aspecto da vida cristã, o aspecto prático da vida cristã. Ela é uma carta prática, ela é muito lembrada pelo capítulo 6, não é? Onde tem ali as armas, a armadura, não é? As peças da armadura cristã, mas toda ela, essa carta aos Efésios, ela vem para nós hoje, para que possamos ler e praticar. É um conteúdo prático, aplicação de doutrina à nossa vida. E gostaria muito de que eu pudesse abarcar mais os textos. E não faço porque só o versículo 13, nós temos aí, irmãos, pano para as mangas. Muito. Aí dá um seminário, um congresso. Só esse versículo 13. E sem entrar muito em detalhes, apenas observando a estrutura do texto, que é o nosso objetivo nessa noite. Então, há, irmãos, a título de início, uma necessidade de maturidade na vida cristã. E maturidade, quando nós falamos em maturidade, não falamos em relação à idade. Porque, como alguém já disse, que já encontrou maturidade em gente jovem, mas não encontrou, às vezes, em gente de idade. Porque se espera que o maduro, né, seja aquele que já vivenciou, já tem uma experiência de vida considerável. Se me perguntassem se eu gostaria de voltar aos meus 18 anos, claro, gostaria, não é? Com a maturidade de hoje. Essa seria a condição. Com a maturidade de lá de 18, não. Porque a gente olha para trás e diz, meu Deus, como seria diferente? Pode ser que alguém chegue a dizer, não, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo, eu consertaria muita coisa. Muita coisa mesmo, né? E muita coisa não assim em termos de erros, de pecados, mas da vida. E principalmente também na vida cristã, lidando com gente. Então, essa maturidade não é uma maturidade de tempo, de idade. É uma maturidade de estado, vamos dizer assim, de condição, tá certo? Porque pode ser que alguém tenha aí, não sei quantos anos de membro de igreja, mas seja um bebê na fé, como às vezes
Não muitas vezes, graças a Deus, mas algumas vezes a gente encontra. A pessoa tem não sei quanto tempo, membro de igreja, vivenciou já, mas é imaturo na fé. Enquanto outros têm um menor tempo e são maduros na fé. Então, é bom que entendamos esse aspecto da maturidade. Mas há uma necessidade. Porque precisamos, na vida cristã, dessa maturidade. Por quê? Porque a maturidade espiritual, ela vai impedir o crescimento e nos tornar, vai impedir que nos tornemos vulneráveis aos enganos do tempo de hoje e que sempre tiveram na igreja cristã. Quando alguém é imaturo, geralmente se torna vulnerável a enganos e falsos ensinamentos, às heresias, não é? Quando alguém é imaturo na fé. Então, quando nós temos maturidade, chega dói nos ouvidos. Eu não sei os irmãos, quero crer que também. Quando a gente ouve uma palavra, uma pregação ou até um cântico que não expressa correlação com as Escrituras, dói nos nossos ouvidos. Porque nós sabemos que aquela palavra ela está sendo incoerente com aquilo que nós percebemos nas Escrituras. Então, é preciso a maturidade. Nós necessitamos, é uma questão de necessidade, a maturidade cristã. E o próprio texto, não é? Por isso que nós temos aqui um professor de homilética, que inclusive foi o meu professor de homilética, o pastor Antônio Martins, né? Foi a homilética 1 ou 2, eu não lembro bem, mas foi uma das homiléticas lá, foi a homilética 1, né? Lá naquele primeiro ponto, em relação às estruturas do sermão e tudo. E eu louvo a Deus porque eu captei, né? Captei a mensagem passada lá e foi de muito proveito. E até hoje, irmãos, a não ser em casos excepcionais, mas geralmente eu subo e venho para a pregação já com um trabalho, às vezes de dias, né? De dias, de horas, de muitas horas dedicadas ali, me debruçando, né? Sobre o texto, buscando. Porque não dá para falar coisas triviais. Hoje eu estava falando aos obreiros hoje à tarde, né? O apóstolo Pedro lá dizendo, apacentai o rebanho de Deus. Esse apacentai aí é alimentai, lá na língua que foi escrito, né? Alimentai o rebanho de Deus. E eu penso que tem gente que está com fome espiritual porque tem se pregado trivialidades, não é? Às vezes nos púlpitos. Falta um alimento onde o crente, e hoje é inadmissível, e sempre foi, alguém não pregar a palavra de tal forma que não alimente, não é? O povo de Deus. Eu peço a Deus sempre misericórdia. Mas aqui nós entendemos, irmãos, então, que no próprio versículo nós temos alguns aspectos práticos, como prática é a carta aos Efésios, para a nossa vida em relação a esse tema, que cheguemos à maturidade cristã. O primeiro ponto a ser destacado é que essa maturidade, para nós chegarmos a ela, é através de um processo. Tá certo? É através de um processo. Pode passar o slide seguinte? Até que. Então, é um processo, não é algo assim que de um momento para outro, ou num exato momento só, você pode chegar e dizer, pronto, já estou totalmente maduro. Já cheguei à plena maturidade cristã. Não ocorre assim. Não ocorre assim conosco, em relação à vida, não é? Nós vamos desenvolvendo, tendo seja no campo profissional, adquirindo as competências necessárias, as capacitações, quando nossa vida, o crescimento natural. Eu lembro que um tempo desse me chamavam de menino, depois me chamavam de rapaz, e agora já chamam de senhor, não é? Então, a gente vai, é um processo, é um desenvolvimento dentro desse aspecto processual da coisa. E assim também a maturidade. Até que. Então, e como não é uma questão de tempo, pastor? O tempo pode ajudar e pode corroborar. Mas aí esse até que é a caminhada da vida cristã.
O andar com Deus, o andar com Cristo, é o andar com as disciplinas espirituais, é andar vivendo no meio do povo de Deus e fazendo com que essa caminhada, esse processo, ele se realize. E se realize de forma natural, de forma até, não diria espontânea, mas natural. E percebemos então esse aspecto fundamental para que não entendamos que maturidade é uma questão de que nós vamos alcançar repentinamente. É processo. Segundo, irmãos, essa maturidade, o texto diz que está disponível a todos, né? É uma maturidade que está disponível a todos. Todos alcancemos, disse o apóstolo aqui. Se nem todos têm maturidade, aí é uma outra questão. Mas que todo crente, todo cristão, ele necessita ter maturidade, esse é que é o ponto que nós estamos aqui colocando. Porque alguém pode dizer, mas eu conheço muitos, ou alguns, né, talvez no exagero seja muitos, mas eu conheço alguns crentes que são imaturos. Sim, eu também conheço. Mas essa maturidade cristã está disponível àquele que é imaturo. E ele não saiu da imaturidade porque ele mesmo, quem sabe, tem sido um impedimento, ele tem criado os impedimentos para que essa maturidade se processe na vida dele. Porque se alguém argumenta e diz, sim, mas o Espírito Santo não é poderoso para fazer implantar no coração dessa pessoa uma maturidade tal que ela saia de uma meninice espiritual e parta para uma maturidade espiritual, o Espírito Santo faz o que ele quer. Agora, as coisas de Deus não são assim. Não são. As coisas de Deus, irmãos, elas são feitas com ordem e decência. Não apenas na questão do ordenamento na igreja, em relação à disciplina espiritual ou o que o valha, mas em relação aos processos. Então, a vida cristã, ela exige, ela necessita de que não entendamos essa maturidade como disponível a uma casta. Há uma casta. Há alguns da igreja. A maturidade, ela está disponível a alguns da igreja? Não. Ela está disponível a todo crente. E todo crente precisa desenvolver essa maturidade. Precisa escancarar o seu coração, a sua vida, a sua mente, para que o Espírito Santo de Deus vá operando, realizando, trabalhando na sua vida, para que essa pessoa chegue à maturidade cristã. Então, irmãos, ela está disponível a todos, até que todos alcancemos. Uma diferença da antiga aliança para a nova aliança em Cristo é essa. Porque na antiga aliança, apenas os reis, os líderes, os profetas, eles detinham, e ali, na realidade, era uma seleção. O Espírito Santo, inclusive, vinha pontualmente para aqueles que eram líderes. Hoje não. Em Cristo Jesus, todo que é crente, todo cristão, todo que é nascido de novo, todo que é salvo, todo que foi alcançado pela graça de Deus, esse aí, ele pode receber a capacitação do Espírito Santo para que viva uma vida espiritual madura, para que tenha uma vida cristã madura, para que tenha uma vida cristã equilibrada, que ele possa exercer da moderação, que no aspecto bíblico tem um peso muito grande, não é? Para que ele possa ter o discernimento, que é uma palavra que, pela misericórdia e graça de Deus, esperamos ministrar à igreja um domingo desse pela manhã sobre discernimento. Algo muito importante, irmãos. Necessário para nós. Então, entendamos, irmãos, essa maturidade, ela é um processo, tá certo? Nem me diga que vocês, já não preciso mais amadurecer nada, já estou madurinho, já estou quase caindo. Não diga isso não, que você vai estar faltando com a verdade. Não diga não. Todos nós aqui estamos ainda, alguns verdinhos mesmo, verdes. Outros já ficando devês, né? É assim que chama, né?
quase maduro no processo e outros já maduros mesmo, né? Mas nenhum pode usar desse expediente para dizer, não, eu sou melhor do que você, porque nós todos estamos num processo, e até aquele que é maduro, ele não chegou, nós vamos perceber, não quero aqui adiantar, o terceiro e último ponto, mas até este que é maduro, nem se exalte, porque você ainda não chegou na medida correta, na medida plena. E percebemos então que essa maturidade está disponível a todos nós, a todos. Até, irmãos, uma criança que é de Cristo Jesus, que é nascida de novo. Porque há conversões. Uma vez eu levei, recebi uma palavra, não entendi como reprimenda, não. Mas entendi como uma palavra e eu recebi com muito carinho. Porque, às vezes, nós esperamos, não é? Que sempre alguém que é adulto, não é? Um jovem, ele tem assim as decisões na vida cristã em relação a Cristo, né? A ser alcançado, a receber Cristo no coração, ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas aí alguém disse, pastor, as crianças, elas de fato têm decisões genuínas. Quantos de nós aqui, desde a mais tenra idade, nascer cristão ninguém nasce, crente não é? Mas desde a mais tenra idade, nós fomos percebendo e fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então, nesse aspecto de conhecimento em Cristo, aquela criança ela tem uma maturidade, nesse aspecto de que aquilo que ela crê, a forma que crê, como nós ouvimos domingo aqui, um testemunho, não é? De crianças, juniores, não é? Não crianças que não sabem o que estão fazendo, mas de juniores ali, deixando claro que Jesus é o Salvador delas. E elas dizendo firmemente. E assim disseram diante de nós, os pastores, na semana anterior. Então, esse é um segundo aspecto a ser destacado e que está disponível a todos. Terceiro e último, irmãos, o próprio texto diz que essa maturidade ela tem propósitos definidos. Ela tem propósitos definidos. Não é uma maturidade em vão, uma busca de maturidade em vão. E aqui nós destacamos no próprio texto a unidade da fé, não é? Para que sejamos unidos na fé. O que é que uma igreja unida na fé? É uma igreja que crê de forma saudável e de forma coerente com as Escrituras. Essa fé aqui não é a fé de Hebreus 11. É a fé, as doutrinas bíblicas que temos. Então, essa unidade de fé nós precisamos ter. Porque pode ser que aconteça, como tem acontecido na história da igreja, alguém vem e disse, não, esse ensino aqui está errado, totalmente errado. Não é? Alguém que assim, e não nasce em vão essas heresias, alguém diz, não é dessa forma não. E sempre, irmãos, mais do que tradição bíblica, é o que a Escritura diz. E muitas vezes, irmãos, nós temos visto aí alguns embarcando nesse caminho de uma novidade, porque andar em novidade de vida é bom, porque a própria vida cristã ela se renova diariamente. Mas eu atrás de coisas novas, não é? Pelo aspecto de ser novo, de forma alguma. Nós percebemos então que essa unidade da fé é necessária para que cheguemos à maturidade. Para que cheguemos à maturidade. O segundo propósito definido é o conhecimento do Filho de Deus. Inclusive tem uma versão que diz do pleno, não é? Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Jesus, irmãos, quando não temos uma cristologia, que é o estudo de Cristo, e mais do que o estudo de Cristo, é a vida de Cristo. A igreja vivendo como Jesus viveu, não é? Como Jesus, ele nos dá, aí sim, não apenas as bem-aventuranças, como aquele que falou no início da mensagem que eu disse, mas de toda a Escritura, principalmente na Nova Aliança, sem desprezar o Antigo Testamento, porque ele é importante. Porque deixamos lá aquilo que é cerimonial,
mas aquilo que é princípio moral, isso nós trazemos para nós. Então, esse aspecto do conhecimento do Filho de Deus é que a igreja saiba quem é o seu Senhor. Que a igreja saiba a quem ela serve. Que a igreja conheça Cristo como ele deve ser conhecido. É claro que nunca conheceremos aqui na terra plenamente o Cristo, na sua plenitude, não é? Mas o que conhecemos de Cristo, que nos é dado pela sua própria revelação, e o Espírito Santo que aqui está conosco, nós sabemos que isso é suficiente para que possamos dizer sim, nós não estamos crendo em vão. Nós não estamos crendo porque nós ouvimos de outro. Não, nós estamos crendo porque nós sabemos quem é Jesus. Quem é Jesus? O pleno conhecimento do Filho de Deus é um propósito definido. E o terceiro e último propósito definido que nos traz essa maturidade é a medida. Cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Então, aqueles que já estão maduros, olha que eu falei, estão madurinhos já, mas ainda não chegaram aqui. Nem diga que você chegou aqui, à medida da plenitude de Cristo. Não. Você está em caminho. Você está chegando. E só chegaremos, irmãos, quando nós estivermos, em realidade, com Cristo na eternidade. Não é? Porque é um processo. É muito semelhante à santificação. Andam de mãos dadas, como eu costumo dizer. Maturidade cristã, santificação, andam de mãos dadas, as duas atreladas, e ninguém pode dizer que, na realidade, vai alcançar aqui na terra essa plenitude. Nós estamos a caminho, nós estamos num processo. E o alvo, o objetivo, é chegarmos à plenitude, à medida da plenitude de Cristo. Aqui nós sabemos que o que é essa plenitude? Nós, de fato, chegarmos ao que Jesus é. É claro que Ele é Deus e nós não somos e nunca seremos. É claro que Ele tem todo o poder e nós não temos. Mas por sua graça e misericórdia, nós chegaremos, e por isso somos discípulos, nós chegaremos à medida da plenitude de Cristo como discípulos dele, como servos dele. Por isso que ele disse claramente, e se você não entendia, agora entende. Basta que o discípulo seja igual ao seu Senhor, aquele que é mestre. Na vida cristã, às vezes isso se extrapola, porque aquele que é discípulo, às vezes passa, né, daquele que é mestre naquilo que faz. Mas na vida cristã, irmãos, basta que nós cheguemos à plenitude de Cristo, ou seja, aquilo que Deus fez com que nós e disponibilizou para nós que cheguemos, e estamos num processo, nós vamos alcançar na eternidade. Não é? Então, irmãos, nesse versículo, nós temos então a maturidade cristã. Que cheguemos a ela. Não é? Se alguém aqui entre nós, não é, ainda está nesse processo, não se aveste, como diz nós nordestinos, mas não use da imaturidade para desculpar, para se desculpar-se. Não é? Não se acomode na imaturidade, não nos acomodemos nós. O propósito de Cristo é que sejamos maduros na fé, firmes na fé, para que cresçamos na fé, para que conheçamos a Cristo, para que cheguemos à medida da estatura, né, da plenitude de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, nessa noite, aqui estamos diante dessa palavra. E agradecemos, ó Deus, porque maturidade cristã é uma necessidade nossa, é uma necessidade da tua igreja. Faz com que, Senhor, todos nós, como diz o texto, a fim de que todos nós cheguemos à maturidade que nos é requerida, para que tenhamos, ó Deus, uma igreja sadia, para que possamos, de fato, sermos discípulos de Cristo Jesus.
para que possamos cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor nos confiou. Ó Pai bendito, faz com que nós lancemos fora todo o procedimento, toda a conduta que não condiz com a maturidade cristã. Ó meu Deus, tenha misericórdia de nós. Não apenas aqui na nossa igreja, na PIBA, nossas vidas, mas também, ó Deus, percebemos quanta imaturidade, às vezes, na vida de líderes, na vida de pastores, na vida, Senhor, de homens e mulheres de Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Faz com que, Senhor, o teu conhecimento, o teu evangelho seja conhecido, por nós termos uma maturidade cristã sólida, firme. Que paremos, ó Deus, com as coisas que não condizem, pois, com a conduta madura. Ah, Senhor Deus, essa é a nossa oração e nós clamamos e já agradecemos. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Esse é um tema que eu gostaria de recomendar, irmãos, a que você não se contentasse com essa palavra só. Você se debruçasse mais, leia mais. Se quiser alguns livros bons, a gente pode indicar. Se debruce na palavra, busque pelo termo, não é? Maturidade cristã. Hoje nós temos recursos, um aplicativo aí que você colocar, você vai buscar textos, e a gente assim mergulhar mais. Não é? Não nos contentemos aqui, eu só posso ir até aqui nessa palavra. Mas a gente pode ir mais adiante, porque é um tema, irmãos, que nós necessitamos e sempre necessitamos, mas parece que hoje necessitamos mais ainda. Mais ainda. Não é? Porque temos visto o cenário hoje, a igreja local, não é? Com algumas posturas imaturas, e nós precisamos prezar pela maturidade cristã. Tá certo? Faça isso. Se debruce sobre esse tema. Busque esse tema com mais profundidade. Não é? Se quiser um auxílio, uma companhia pastoral, eu estou à disposição, mesmo na correria que eu tenho, mas nunca estarei tão ocupado para que não possa compartilhar com você, não é? E a gente andar junto, além dessa mensagem, essa pregação que eu deixo aqui. Viu? Nós vamos entoar um hino, estaremos então dedicando dízimos e ofertas. Aqui está o gasofilácio, e vamos então estar entoando esse hino para o ofertório. Firmeza, 366. Esse mesmo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Em um sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu vigor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no
assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Antes de nós orarmos e com a bênção encerrarmos o culto dessa noite, orarmos agradecendo ao ofertório, o fato de estarmos aqui, né, e cultuando ao Senhor, como disse o diácono Vitor, livremente, irmãos. Né? Isso é uma bênção para nós, embora o povo de Deus espalhado se encontre em lugares também onde não é permitido fazer o que nós estamos fazendo aqui livremente, eles continuam firmes. Os relatos são que eles até assim chegaram o comentário: eu sei que os brasileiros oram por nós, os países livres, mas também nós oramos por vocês, porque nós sabemos e temos ouvido daqui, não é, o evangelho que às vezes tem sido vivido aí sem aproveitar as oportunidades que se tem num país livre, não é? Então, orem por nós, mas saibam que nós oramos por vocês também, porque o fato de estarmos impedidos de cultuar livremente, não é? Em alguns lugares até o governo permite, mas é sob a tutela do Estado, né? Com o olhar, né, do governo ali, para que não se saia da linha. A nossa fé não está presa para não interceder por vocês também, pedir misericórdia, né, pela igreja brasileira. Irmãos, rápidos comunicados. Amanhã nós aqui receberemos, estamos só cedendo o tempo com custo, não é? Porque foi cobrado ingresso e nós acompanhamos o processo. O cantor João Manô, é um cantor aqui do Nordeste, ele esteve conosco aqui, acho que o ano passado, ali na época do Junção, né, com a ação dos jovens que tivemos no meio do ano, e ele vai estar aqui, tá certo, à noite, fazendo aqui uma apresentação e tudo. Alguns jovens têm, principalmente aqui da igreja, têm acompanhado, e eu também estou seguindo ele. Eu disse a ele no passado, eu cheguei a você porque alguns me falaram, não é? Juntando poesia com a parte musical, mas uma poesia, mas também a Bíblia. Então, amanhã à noite, no sábado, quero lembrar os irmãos que serão mensageiros, e se você ainda desejar ser mensageiro, e você que é membro da igreja, a Assembleia Extraordinária da nossa Convenção Batista Sergipana, que acontecerá na Igreja Batista Memorial, 9 horas da manhã, é reforma de estatuto, tanto da Convenção quanto do Colégio Batista, né, do Americano Batista. Você pode nos procurar, Leide também tem as credenciais, tá certo, já assinadas. É preciso que você faça a inscrição pelo link também que a gente pode lhe enviar, tá certo? No sábado à tarde eu estarei indo à primeira igreja batista de Dores, estarei lá pregando no sábado à noite, no domingo, mas aqui os trabalhos são normais, tá certo? Amanhã o culto e escola bíblica e também o culto da noite, né? Pastor Júnior e pastor Cláudio estarão aqui direcionando. Pastor Cláudio, à noite, vai estar na congregação 17 de março, né? Mas pela manhã estará aqui pregando e o pastor Júnior dirigindo. Vamos ficar em pé, esses são avisos, mas eu estou vendo aqui os rostos, na sua grande maioria, conhecidos. Mas tem alguém que está nos visitando nessa noite aí? Levante sua mão, se você está, olha aqui, que bom ali, não é? Que maravilha. O seu nome, por gentileza? Maria Cristina, que Deus abençoe, viu? Tem mais alguém que junto com a Maria Cristina está nos visitando? Muito bem, é uma alegria tê-la nessa noite aqui. Irmãos, os irmãos já sabem que depois da oração e bênção, nós temos lá na quadra um momento,
né, de comunhão que nós chamamos. Sabemos que comunhão não é só aquilo não, sabe? Mas é um momento de comunhão. E nada melhor do que ter uma degustação ali, a gente podendo conversar um pouquinho mais, que no domingo não é possível, né? Então, vá para lá se você puder chegar até a quadra. Recebamos a bênção em coração também. Estamos encerrando o culto dessa noite. Senhor Deus, muito obrigado. Agradecemos, Pai bendito, pelo tempo que passamos aqui. Entendemos que foi um tempo de crescimento e pedimos, ó Deus, mais uma vez, pela maturidade que seja gerada em nossas vidas, em nossos corações, e que se reflita na conduta que temos em relação ao Teu Evangelho, em relação à Tua Igreja e às pessoas. Nós, ó Deus, agradecemos o ofertório aqui, nós dedicamos, Senhor, mais do que recursos. Nós entendemos, ó Deus, que essa obra é mantida por nós e nós precisamos dedicar por inteiro a nossa vida. A nossa vida é a maior oferta que o Senhor, não que o Senhor precise, mas que a obra precisa, e nós dedicamos a Ti, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco de sempre. Amém.